advogado Vladimir Capistrano é o mais novo representante da OAB, empossado como juiz substituto no TRE do Rio Grande do Norte. É o que você confere agora no Justiça Eleitoral na TV, que está começando. Alguma discussão com relação à ata? Aprovo. Aprovada. Expediente. Também aprovo. Algum expediente? Na sessão administrativa de propostas, Obrigado. eu quero consignar que a Secretaria Judiciária está aí a mostrar as constituições brasileiras desde de 1824, a última. Então, como eu disse naquele primeiro dia, a gente tem os vários eventos do mês de janeiro. E dizer que o Centro de Memória nosso do TRE passou já pela biometria em Parnamirim e está hoje em Goianinha, e assim será até o último momento das biometrias. E também eu tive hoje lá em Parnamirim, vi que muita gente se interessou em saber sobre a nossa história. Então é isso que eu tenho dito, a gente não pode saber as coisas aqui dentro dessas paredes. A gente tem que sair daqui, nada melhor do que a memória, né, o Centro de Memória, nada melhor do que a EGE, nada melhor do que os programas que temos levado nesse tempo que a gente está aqui à frente do TRE. Então, estão aí, está aqui, inclusive, fisicamente. Eu queria deixar consignado uma moção realmente por essa menina de 19 anos, estudante de turismo, que era prima da nossa Francineira, aqui da Ascom, que foi morta, né, aqui na Itapetinga, todo mundo viu, inclusive teve uma evidência muito grande essa semana, né, aqui por conta dessa violência. E no mesmo momento em que a menina morria, quando uma sogra da irmã soube, também veio a morte. Então, é uma família que está duplamente enlutada, a família de Franco. E deixar já consignada aqui, eu gosto muito de dizer que a gente tem que elogiar as coisas boas, e nós estamos aí com a Ascom, nota 1000. Nós temos aí uma biometria, onde a gente tem passado pessoalmente, a gente tem visto que o trabalho da Ascom é intenso, né, intenso nas rádios, nas próprias zonas eleitorais. Então, parabéns aí por enquanto a Renato e a equipe toda. Eu estou dizendo que amanhã uma equipe está indo para o Tribunal de Sergipe. Já tenho autorização do TJ, mas eu estou dizendo aqui ao Pleno, alguma discórdia. Vamos aí levando a nossa diretora, o secretário de Informática e a Peri, que Planejamento Estratégico, e Zé Roberto. Amanhã voltaremos no outro dia, no dia seguinte. E aqui, como os indianos dizem, uma notícia hospitaleira, como eles falam, né? Aqui a gente teve uma nota 9,96 para a Justiça Eleitoral. E aqui eu trouxe até a matéria, quem quiser ler, né? Uma coisa assim, fantástica, como a Justiça Eleitoral realmente é evidenciada, inclusive no ranking da Economist Intelligence, o NIT. Está aqui para quem quiser ler, eu deixo aí, porque é muito bom a gente saber que a gente trabalha mesmo e somos nossos juízes aí, juízes eleitorais, que estão à frente desde que da implantação da Justiça Eleitoral, que tinha um período que sequer vencimentos os juízes recebiam. Senhora Presidente, o processo já identificado por Vossa Excelência está em mesa.
e trata de prestação de contas de campanha de Ricardo Mendonça Fernandes, representado pelo advogado Dr. Fábio Machado da Silva. O requerente foi candidato ao cargo de deputado federal nas eleições de 2014. Após o relatório de diligência preliminar, a Comissão de Análise de Contas manifestou-se pela desaprovação das contas. A Procuradoria Regional Eleitoral, acompanhando o entendimento da CACEL, também opinou pela desaprovação. Entretanto, concluídos os autos, esse relator baixou o feito em diligência para que a CACEL pudesse se pronunciar acerca da existência de um cheque compensado e devolvido 2 vezes por falta de fundos, dada a inexistência de manifestação técnica sobre esta peça que repousa as folhas 77 dos autos. Ato contínuo, acatando a sugestão da CACEL, o prestador foi intimado para manifestar-se acerca da falha e deixou transcorrer em náuseas o prazo de que dispunha. Novamente intimado para o parecer. Com nova vista dos autos, a CACEL reiterou sua posição de desaprovação das contas e o Ministério Público, em parecer complementar, não se manifestou. É o que importa relatar, senhora presidente. E no mérito? No mérito, as falhas apontadas consistiam em ausência de canhotos de 2 recibos eleitorais, divergência entre as informações relativas a despesas apresentadas na prestação de contas final e nas parciais, e extratos bancários incompletos, que não abrangiam todo o período da campanha, e a existência deste cheque que foi aqui mencionado. No que se refere aos recibos eleitorais, a jurisprudência é pacífica, o voto está escrito, está disponibilizado já para Vossa Excelência, eu vou resumir. Também, com relação a essas divergências das informações, a ausência de extratos bancários já é também outro fator que é assentado na jurisprudência dessa Corte como motivo de desaprovação. E, por fim, eu menciono apenas de forma bem resumida essa questão relativa a esse cheque que foi observado pelo relator. A rigor, a falta de esclarecimento sobre esse cheque pode demonstrar algumas condutas que eu enumero aqui no meu voto escrito, que seriam ter sido assumido pelo partido, não ter sido pago, ter sido quitado com pagamento que transitou à margem da conta, ou ter sido cancelado. Em qualquer das hipóteses, não houve a explicação sobre esse cheque e, consequentemente, isso macula a prestação de contas junto com os demais fatos de ausência de extrato e os outros pontos apontados aqui ao longo do voto. Com essas considerações, eu encaminho meu voto no sentido da desaprovação das contas de campanha de Ricardo Mendonça Fernandes, candidato ao cargo de deputado federal nas eleições de 2014, em consonância com o parecer ministerial, que é como eu voto. Divergência? Divergência, acompanha o relator. Proclamo ser posto pelo relator. Também acompanho. Tem aqui uma matéria administrativa. A pauta administrativa, nós temos o PAI 17984-2010, que é requisição, pedido de prorrogação, ambos os pedidos, né? O PAI 18.000-2010, todos da 48 Zona Eleitoral. É com relação a Patrícia Pereira Cavalcante, do município de Parnamirim, também Maria do Socorro de Oliveira, ambas do município de Parnamirim. Doutor Gilberto. Senhora presidente, os 2 processos tratam de prorrogações de requisições de andamento junto à 48ª Zona Eleitoral, em Parnamirim, e é justificado diante do baixo quantitativo de servidores junto àquela zona, que é de apenas um servidor do quadro efetivo desta Corte, e conta ela com mais de 60 mil eleitores inscritos. São as servidoras Patrícia Pereira Cavalcante e Maria do Socorro de Oliveira. Estas duas são servidoras do quadro pessoal da Prefeitura Municipal de Parnamirim, exercem no seu órgão de origem o cargo de auxiliar de serviços gerais, em que pese já tenha havido, em diversas oportunidades aqui já pude me pronunciar a respeito da aparente inadequação relativa a este cargo para com o exercício de funções na Justiça Eleitoral. Há alguns fatores que devem ser levados em consideração, dentre eles o fato de que esta zona
está na realização de procedimento de cadastramento biométrico, que demanda grande quantitativo de servidores, como já mencionado até por Vossa Excelência, assim como o fato de se tratar de uma zona que não é da capital, onde nós sabemos que existe uma precariedade pelo menos de quantidade de servidores públicos requisitáveis, além disso, que preenchem requisitos de imparcialidade. E, neste caso, os servidores já desempenham suas funções há alguns anos e que demonstram já plena experiência no exercício dessas funções. A incidir sobre tais servidores, tais como aplicação de sanções disciplinares ou exercício de atividade político-partidária, razão pela qual o opinamento é pelo deferimento de ambas. Eu defiro Também defiro. Pois é, então, não havendo mais nada a tratar, alguém tem alguma coisa a tratar? Como essa pasta está muito custosa de chegar, amanhã eu prometo a Vossa Excelência que trarei e darei todas as informações com relação à biometria. Obrigada, mais um dia de trabalho e até amanhã, no mesmo horário. Bem, estamos todos em paz, as senhorinhas também, aí, apostos da sessão, secretariano, serviço de som perfeito, diretor, nosso secretário Silvanildo. Bem, invocando a proteção de Deus, eu declaro aberta a presente sessão do ano 26 de janeiro de 2016, terça-feira. Em discussão a ata da sessão anterior. Eu acredito que foi disponibilizada. Eu consulto o desembargador Glauber Rego, desembargador Eduardo Guimarães, desembargador Sérgio Maia, desembargador Alceu Cico, também aprovo, desembargador Verlando Medeiros, desembargador Luiz Gustavo Smith. Aprovo, senhor presidente. Aprovada a ata da sessão anterior. Expediente. Não há expediente. Comunicações e proposições. Bem, eu tenho duas comunicações a fazer antes de começar a pauta jurisdicional, que é a pedido da nossa presidente, desembargadora Maria Zeneide, que hoje não se encontra porque se encontra na cidade de Aracaju, que ela foi fazer uma visita técnica, ela e alguns servidores, nos dias de hoje, mas ela chega hoje de madrugada, em Sergipe, Aracaju, e me pediu que não só presidisse como substituto, convocasse o eminente desembargador Glauber Rego, que inclusive a sessão hoje foi adiada para a próxima quinta, não é isso, desembargador? Então, em primeiro lugar, eu quero saudar o desembargador Glauber Rego, e darei a palavra logo em seguida para Vossa Excelência nas comunicações e comunicações agir como adequadamente achar que deve fazê-lo. Mas eu, em meu nome pessoal e do colegiado, eu saúdo Vossa Excelência, que é por muita honra que nós temos Vossa Excelência como integrante da Corte do Tribunal de Justiça do Estado e agora também como suplente, né? E logo, logo, acredito que chega a vez aqui de Vossa Excelência nesta corte. Pelo andar do carruagem não está muito longe, né? Mas, enfim, o tempo Deus dirá, mas Vossa Excelência vai chegar. Então, para mim é muito honroso. Segundo lugar, desembargadores, senhoras e senhores, saudando as assessorias, também na pessoa do Dr. Arnaud, que se encontra aí, a desembargadora pediu para dizer que a biometria 2003, a primeira etapa, tem um custo estimado em 1.375.000, sendo que 960.000 é despesa com contratação de pessoal e abriga a 48ª e a 59ª zonas, no total de 485.992,16 mil reais. Nas zonas de Parnamirim, 48ª e 50ª zonas, no período de 19 de janeiro a 27 de fevereiro de 2016, no horário de segunda a sexta-feira,
de 8 às 16 e ao sábado de 8 às 14. No local é na Escola Municipal Maria do Céu Fernandes, Rua Doutor Sadi Mendes, sem número, Santo Reis, Parnamirim. O agendamento dos eleitores poderão agendar mediante antecedência pela internet e através do site nosso aqui, www.trern.jus.br. Bem, em seguida nós concomitantemente estamos em Goianinha, na 9ª Zona Eleitoral, também no período de 20 de janeiro a 26 de fevereiro de 2016, no horário da segunda a sexta-feira, das 8 às 16 e sábado das 8 às 14 horas, no Centro Administrativo Rubens Lisboas, que fica na RN 003, Goianinha. Ainda na primeira etapa, nós temos Espírito Santo, que é a 9ª Zona Eleitoral, que vai do período 22 de janeiro a 17 de fevereiro, no horário igual, qual seja, segunda e sexta-feira, das 8 às 16 e de sábado, das 8 às 14 horas. Está sendo feito na Câmara Municipal do Espírito Santo, na rua Aloysio Bezerra, número 57, Espírito Santo. Estamos também nessa primeira etapa em Tibau do Sul, 9ª Zona Eleitoral, né, pertencendo tudo à Zona Eleitoral, Goianinha no caso, sendo que aqui em Tibau vai de 21 de janeiro a 26 de fevereiro do corrente ano, de segunda a sexta, das 8 às 16, de sábado, das 18 às 14, na Câmara Municipal de Tibau, Vila Dona Isabel, número 26, no centro de Tibau. E finalmente em Judiá, essa eu tive na correção já o ano passado. É a 9ª Zona Eleitoral, no período de 22 de janeiro a 17 de fevereiro de 2016, no horário de segunda a sexta-feira, das 8 às 16, de sábado, das 8 às 14, no local Câmara Municipal de Jundiá, na Rua da Matriz, número 10, Jundiá. E a segunda etapa, senhores desembargadores, senhor membro do Ministério Público, eminente doutor Gilberto Barroso, nós temos a segunda etapa, só que vai ser de fevereiro e março, que pegará os municípios, respectivas zonas eleitorais de São Gonçalo do Amarante, Canguaretama, Bahia Formosa, Vila Flor, Estronóis, Rio do Fogo e Maxaranguape. Ok? Era esse aviso. E por fim, para passar a palavra pela ordem ao desembargador Glauber, eu quero registrar com muita honra, que já o fiz anteriormente no gabinete, da presença do nosso eminente e querido colega e amigo, integra a suplência dessa corte agora. E eu entendi, desembargador Luiz, porque eu estava ontem meio tonto, como é que ficava o recém-empossado. Isso depois, há 15 anos, mais de 15 anos, não acontece essa simultaneidade. O doutor Herbert Mota se encontra ali à minha esquerda, sentado, veio nos fazer uma visita à presidente, mas a presidente viajando, mas ele nos honrou com a presença, não é? E se encontra ali sentadinho, mas depois de mais de, salvo engano, 10 a 15 anos, não ocorre. Pois não, doutor Luiz? Na verdade, desembargador, ocorreu uma simultaneidade, até eu mesmo pensava que não, foi? Mas ocorreu comigo em 2012. Por uma semana mais ou menos, ficamos... Sim, mas o senhor se refere aos 4, né? Aos 4. Então de fato não ocorreu não, porque em 2012 existiu uma ocasião em que ficamos os 2 substitutos com assento, mas aí não tinha os titulares. Tinha um titular só nomeado, mas não empossado, que era o desembargador Verlano. Perdoe, realmente... Essa informação que me passaram. É isso mesmo. Fazia muito tempo. Os 4. Vossa Excelência, desembargador ministro Verlano, o suplente que é Vladimir agora, e Mota que é suplente do ministro Luiz agora. Né? É verdade. Ok? Tá bom? Bem, era só isso que eu tinha a dizer. Eu passo a palavra ao desembargador Glauber Rego. Senhor presidente, só agradecer as palavras carinhosas de Vossa Excelência e dizer também da minha satisfação mais uma vez aqui estar presente e aproveitar a oportunidade também dar as boas-vindas ao doutor Eduardo, que aqui toma assento em substituição ao doutor
doutor Almiro, que está no gozo de férias. Eduardo, eu já saudei ontem. Só isso, senhor presidente. Ok. Desembargador Eduardo Guimarães, com a palavra. As boas-vindas ao desembargador Glauber Rego. Uma importante contribuição que este tribunal ganhou, a participação do desembargador nessa corte. Então, será sempre bem-vindo. Obrigado, doutor. Perfeito. Desembargador Sérgio Maia. Não, senhor presidente, só para complementar mais uma vez aqui o desembargador Glauber Rego. Desembargador ao seu ciclo. Também da mesma forma, só boas-vindas, desembargador Glauber. Desembargador Verlando Medeiros. Bem, senhor presidente, eu não tenho nenhuma comunicação, também só desejar aqui ao Dr. Glauber que seja bem-vindo novamente a essa corte e dizer, senhor presidente, que eu tenho 2 prestações de contas em mesa. Ok, está aqui na pauta, excelência. Desembargador Luiz Gustavo Schmidt. Do mesmo modo, senhor presidente, é apenas saudar mais uma vez a presença do desembargador Glauber, que engrandece essa corte, sem dúvida. Dr. Gilberto Barroso. Que apenas saudar o doutor desembargador Glauber. Ok, não mais havendo comunicações de proposições, não obstante, até o término da sessão poderemos fazê-lo. Quero comunicar ao desembargador Glauber que o desembargador Eduardo Guimarães só está aqui até o dia 13 de fevereiro, apesar de que a próxima semana Sua Excelência nos vai lamentavelmente se ausentar, concomitantemente o titular. Sua Excelência vai fazer uma oceânica, não é? Viagem, Penosa travessia do Atlântico. Natal, São Paulo, Madrid. Talvez, senhor presidente, doutor Almiro possa comparecer nas sessões da próxima semana. E aventou a possibilidade de pedir o adiamento dos 2 dias. Pois é, porque não para poder ficaria sem assento a bancada federal. Vago, né? Então ele deverá fazer isso. Ok. Aí a corte ficará completa. Completa. Muito boa notícia, desembargador Eduardo. Muito boa. Não obstante, enfim, Vossa Excelência vai a serviço, foi brindado com isso, e isso é muito honroso para todos nós, ter Vossa Excelência como membro da Corte, não só da 5ª Seção Judiciária Federal Regional, Tribunal Regional, no Rio Grande do Norte. Vossa Excelência honra a nós e Almiro, e participando de um concurso, de um curso que é internacional. Isso é uma coisa muito importante. Eu só não gostaria de estar na pele dos eventuais réus. Eu vou lá para me aprimorar mais um pouquinho, excelência. Como é? Vou lá para me aprimorar mais um pouquinho. Daí no momento atual o assunto é importante, que vai estudar lá, lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro e cooperação internacional. Pelo amor de Deus. Vamos discutir esses assuntos lá. Importantíssimo para o nosso país. Só no momento atual. É pouca coisa, é besteira. Eu quero que o senhor... Vai voltar com a macaca. Vambora, macaca, bota nisso. Macaca perde feio. Bem, vamos para a prestação de contas 751-35 da relatoria do desembargador Verlando Medeiros. Está mesmo, excelência? Tá, senhor presidente. Pode identificar a prestação sem sustentação, excelência. A prestação de contas 751-35, ela foi... Trata de prestação de contas de Edson Souza Batista, candidato a 4 deputados estaduais nas eleições de 2014, identificada como não prestada nos termos permissivos do artigo 30, inciso 4 da lei 9.507, nós ficou o candidato para de 72 horas fazê-lo. Ante a recalcitrância do candidato em cumprir a obrigação em prestar as suas contas de campanha, toda a Procuradoria Regional em sintonia com a CACEL também apresentou parecer pela declaração de omissão na prestação de contas. Senhor presidente, é o relatório. Em discussão, relatório aprovado. Como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, aqui já temos vários precedentes dessa casa. Eu estou julgando como não prestadas as contas de Edson Batista, candidato nas eleições de 2014 ao cargo de deputado estadual, e em consequência estou aplicando a sanção de impedimento de obter certidão de quitação eleitoral, senhor presidente. É como eu estou votando. Perfeito. Desembargador Luiz. Acompanho o relator, senhor presidente.
Desembargador Glauber Rico. Também, senhor presidente. Acompanho o relator. Desembargador Eduardo Guimarães. Acompanho também, senhor presidente. Desembargador Sérgio Maia. Sem divergência. Desembargador Alceu Cico. Também sem divergência. Proclamo o resultado. Prestação não, contas de prestação não feitas no termo do voto do relator, inclusive com a recomendação final feita por Sua Excelência no voto, viu, Silvanildo? Segunda prestação de contas é a 78947. Vossa Excelência também, desembargador Gustavo, o Verlando. Essa daqui, senhor presidente, é um tanto quanto curiosa. Foi uma prestação de contas que foi apresentada por Genival Coutinho Bezerra. Ele também foi candidato ao cargo de deputado. Senhor presidente, fazendo um contingente dos receios eleitorais e as notas fiscais acostadas aos autos, além da competência e ausência de termos de doação ou cessão, verifica ainda a existência de receita estimada sem a correspondente nota fiscal ou recibo eleitoral, senhor presidente. Se não, vejamos. Aqui eu faço um quadro interessante, onde existe só a apresentação de 3 notas fiscais e o resto tudo foram ausentes. E não existe também nenhum termo de doação. E nesse caso específico, senhor presidente, o que eu achei interessante é que o candidato, ele declarou à Justiça Eleitoral que ia gastar a sua campanha R$ 2.127,35, ao passo que trouxe recibos eleitorais no valor de R$ 12.900, fazendo 606% a mais dos recursos arrecadados na sua campanha, nunca por si só mesmo demonstra uma fonte de distorção nas informações prestadas. Então, nesse sentido, eu estou votando em consonância com a CACEL e também com o parecer do Ministério Público pela aprovação das contas do candidato Genival Coutinho Bezerra, senhor presidente, como eu estou votando. Pela desaprovação. Desaprovação. Em consonância com o Procurador Regional Eleitoral. É isso? Isso. Desembargador Luiz. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Glauber. Não diviso, presidente. Desembargador Eduardo Guimarães. Também não diviso. Desembargador Sérgio. Com o relator. Desembargador Alceu. Também com o relator. Proclamo o resultado nos termos do voto do relator, pela desaprovação. Nós temos agora na pauta o recurso eleitoral 3-25 da relatoria do desembargador Luiz Gustavo Alves Smith. Está em mesa, Excelência? Está em mesa, senhor presidente. Pode identificar e relatar, Excelência. Recurso eleitoral já identificado por Vossa Excelência, tem como recorrente o Partido Social Democrático, PSD, por meio do órgão municipal do município de Itaipu, no Rio Grande do Norte, representado pelo advogado Fábio Cunha Alves de Sena, e tem como recorrido o Ministério Público Eleitoral. Recurso interposto em face de sentença proferida pelo eminente juiz da 46ª Zona Eleitoral, que desaprovou a prestação de contas anual do Diretório Municipal do PSD em Itaipu, relativa ao exercício 2014. O órgão técnico, em parecer conclusivo, manifestou-se pela desaprovação das contas. Em sua decisão, o magistrado julgou-as desaprovadas por considerar que os vícios comprometiam a regularidade das contas, determinando a suspensão de cotas do fundo partidário pelo período de 12 meses. A agremiação interpôs recurso, sustentando a inexistência de movimentação financeira, o que em sua ótica desobrigaria do dever de abrir conta bancária e de autenticar o livro diário. Pediu ainda que fosse aplicada a resolução número 23.432, que revogou a resolução 21.841 e pugnou pela reforma da decisão com a consequente aprovação com ressalvas. Contra razões apresentadas, com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, e é o que importa relatar. Senhor presidente, o voto está disponibilizado, eu vou procurar resumir aqui ao máximo, mas eu começo mencionando que a tentativa de aplicação da novel resolução, qual seja de número 23.432, que revogou a 21.841, o que foi pedido em razão do recurso não se aplica à hipótese. E isso porque já é assente no entendimento dessa Corte e, sobretudo, no próprio artigo 67 da própria resolução, que as inovações ali trazidas só se aplicam a prestações de contas em curso no que tange a matéria de ordem estritamente processual.
Dito isso, não assiste razão quanto a esse argumento. De mais a mais, de forma bem sucinta, o voto detalha melhor, eu estou à disposição para qualquer esclarecimento, mas sequer houve a abertura de conta bancária para a movimentação desses recursos. Consequentemente, não existem extratos ou qualquer coisa que pudesse embasar a prestação de contas. E também o livro diário também não foi juntado. Todas as duas, o livro diário não foi apresentado de forma autenticada. Todas essas duas irregularidades consubstanciam em falhas de natureza grave que recomendam a desaprovação da prestação. A esse teor, nós temos diversos julgados, inclusive, dessa corte, onde eu menciono alguns aí no voto. Um deles de relatoria do juiz Ricardo Procópio, outro do juiz Ricardo Moura, esses se referindo à questão da abertura de conta bancária, da necessidade de abertura. Também em relação à questão dos livros eu menciono precedentes do juiz Carlos Vigílio e também do Dr. Eduardo Guimarães, aqui presente. E com essas considerações, eu entendo que os vícios encontrados na prestação comprometem de fato a sua regularidade, sendo incontornável o reconhecimento da violação aos ditames legais da matéria de regência, no caso, a resolução 21.841. E não vejo razão para qualquer reforma da sentença, de modo que encaminho meu voto em consonância com o parecer ministerial, pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. E é como eu voto, senhor presidente. Ok. Escolho o voto do desembargador Glauber Rego. Presidente, só um questionamento do Gustavo. O prazo da suspensão do repasse, Vossa Excelência fixou em... Está confirmando... Não, estou mantendo o que ficou na sentença, que seriam 12 meses. 12 meses, que é o máximo. Eu estou me recordando daquele julgamento, Vossa Excelência era o relator e que restou vencido, se eu não estou enganado, era do partido na época, eu acho que era o PMDB. Eu não sei se o juiz justificou em função da ausência do extrato bancário, porque aí ele é como se não tivesse sido nem prestada, porque não tem transparência. Não sei se a dosimetria foi em função disso. Aqui foi falta de abertura de conta, não tinha sequer uma conta específica. Que é o mais gravoso. E a falta do registro do livro diário, da autenticação do livro diário em cartório. Então nada disso existiu. Creio que por isso ele tenha fixado essa dosimetria em 12 meses, que foi uma coisa, realmente é o máximo. Mas eu encaminhei o voto nesse sentido, mas estou aberto à sugestão dos colegas. Se a corte, assim, achar que deve haver alguma modificação nesse quanto, eu estou sujeito a rever também o meu... É o máximo. E normalmente aqui aplicava 12 meses quando não prestada, que até defendia a tese de que não prestar é muito mais grave do que rejeitar, porque não prestar você simplesmente não dá nenhuma satisfação, não tem controle nenhum, é muito mais grave. Aí aplicava 12, eu não sei se nesse caso... Parece que não houve movimentação porque não houve arrecadação, por isso não houve abertura, né? Foi isso? A jurisprudência é no sentido, Excelência, de que a necessidade da abertura de conta existe, mesmo que ela não tenha a desaprovação não acho que não o que o desembargador Glauber questiona é só a dosimetria da dosimetria. Como eu disse, e o recurso é nesse sentido, ele pede também pelo menos a redução, se há pedido nesse sentido? Bem, aqui, desembargador Luiz, lá uma conversa aqui que eu ouço de que um precedente de 9 meses, é isso? Naquele, se recorda? Era 6 ou 9. 6 ou 9. Que aqui, senhor presidente, senhor relator, tem... Ele, como disse o doutor Sérgio, ele se assemelha a uma não apresentação das contas, porque de fato ele não trouxe os documentos que permitiriam a verificação, ou seja, se não trouxe conta, não abriu conta, não abriu extratos, por mais que se diga que não houve arrecadação de recursos, a jurisprudência entende que é apenas com essa apresentação que isso é verificado. Mas, ainda que não seja a hipótese de aplicar no grau máximo, como fez o juiz de primeiro grau, pelo menos 9 meses, algo mais próximo, porque aqui não se permite apurar nada. Eu acho eu acho que é razoável. Mais pertinente. Com a sugestão do MP?
Não, o que eu estou aberto à sugestão dos eminentes colegas e apenas respondendo ao questionamento do Dr. Sérgio, o pedido se subsume à reforma da sentença de piso com o consequente julgamento das contas apresentadas pelo Partido Social Democrático, sendo estas aprovadas com ressalva apenas quanto à falta de autenticação do livro diário no ofício civil. Esse é o pedido. Mas ao meu ver, se ele está pedindo para reformar, acho que poderia abrange a redução da multa aí, da sanção. O prazo de sanção. Seria o provimento parcial, né? Parcial. Concorda, desembargador Luiz? Concordo, sem problema. Então fica pela desaprovação com a combinação final de 9 meses ao invés de 9 meses ao invés de os 12. Correto? Eu concordo. Eu concordo. Desembargador Eduardo. Concordo. Concorda? Com essa nova... O MP também? Julgamento. O doutor Gilberto também, de acordo. Reformula o parecer para esse Parcial, sentido. Porque, reformula. na verdade, isso não foi nem enfrentado no parecer, né? Foi manter... Com relação à aprovação. Desembargador Sérgio. Também, senhor. Bem, Acompanho. desembargador Também Alceu. concordo. Desembargador Verlando. Então, no recurso conheceu e deu provimento parcial nos termos do voto do relator. Bom, boa tarde a todos e todas, né, e pedindo as bênçãos de Nossa Senhora de Fátima. Iniciamos a nossa sessão ordinária, uma vez haver número legal. Com relação à ata, alguma coisa a dizer? Aprovada. Expediente. E agora os processos. Agravo regimental 724, da relatoria do Dr. Almiro Lemos. Está em mesa? Esse é não mesa, senhora presidente. Não. Então, segundo, embargo de declaração 840-63, da relatoria do desembargador Alceu José Cico. Está em mesa? Está em mesa, senhora presidente. Posso começar? Pode, sim. Uma palavra. Professor já identificado, relatório. Embargo de declaração com efeito modificativo, oposto por Concessa Macedo em face de decisão que desproveu recurso criminal por ela interposto, cuja ementa do acordo restou assim editada. A emenda transcrita, apenas eu informo que foi julgado na sessão do dia 8 de dezembro do ano passado, à unanimidade. Sustenta embargante a divergência do julgado embargado com o atual entendimento jurisprudencial quanto à caracterização do elemento subjetivo para a tipificação do crime de corrupção eleitoral. B. Equívoco ao aplicar majorante da continuidade delitiva com base em testemunha que, abro aspas, sequer teve contato direto ou indireto com Concessa Araújo, fecho aspas. E C. Omissão no tocante à fundamentação da decisão por estar embasada em suposições, presunções e indícios. Requer sejam sanados os vícios indicados com efeitos modificativos. Em contra-razões, a parte embargada pugna pela manutenção da decisão, por inexistir omissões, contradições, requerendo o desprovimento dos embargos, tendo em vista o nítido propósito de rediscutir a matéria já apreciada por esse tribunal e ao relatório. Votando. Senhora presidente, no que toca à divergência e contradição com entendimento jurisprudencial, cumpre ressaltar que, ao contrário do que afirma embargante, a consolidada e atual jurisprudência do TSE preconiza não haver necessidade de pedido expresso de voto para a caracterização da conduta tipificada no artigo 299, conforme se observa do seguinte precedente. Está disponibilizado e eu leio a parte em negrito. Para a configuração do delito de corrupção eleitoral, existe a finalidade de obter ou dar voto ou conseguir ou prometer a abstenção, o que não se confunde com pedido expresso de voto. Precedentes. A verificação do dolo específico em cada caso é feita de forma indireta, por meio da análise das circunstâncias de fato, tais como conduta do agente, a forma de execução do delito e o meio empregado. É uma decisão de 2012 da relatoria da ministra Nancy Andrighi. Dada a prescindibilidade do pedido expresso de voto para a configuração da corrupção ativa, dolo específico, conforme explicitado na decisão embargada, restou comprovado, quanto satis, a prática delitiva pelas circunstâncias fáticas, tais como conduta do agente, a forma da execução do delito e o meio empregado,
não havendo vício a justificar o acolhimento dos embargos. Não merece prosperar igualmente o argumento sustentado relativo à aplicação errônea da majorante de continuidade deletiva, pois indevida a inovação de tese recursal. Em tópico preliminar no recurso de apelação, a defesa fundamentar o pleito sobre o prisma da inexistência de crime, já que os testemunhos não mencionaram troca de favores por meio de entrega de voz ao embargante e, por óbvio, a respectiva causa de aumento de pena. Agora, nos embargos, a defesa inova ao questionar a aplicação da majorante da continuidade delitiva com base na precariedade do testemunho de Joana Alves Silva, alguém com quem a embargante não tivera contato direto ou indireto. Operou-se, a meu ver, preclusão confirmativa. Desta forma, de toda forma, a ausência de contato direto entre uma das testemunhas e a ré não torna por si só inválido o testemunho, pois admissível a testemunha indireta. Elucidativo o estudo desenvolvido por Heleno Fragoso na matéria. E eu leio a parte no negrito. No direito universal, não há proibição jurídica da admissibilidade da prova de ouvir dizer, segundo regra geral do princípio do livre convencimento. O juiz atribuirá o valor que julgar cabível. Desloca-se a matéria, em consequência, para o que concerne à credibilidade de tais testemunhos. O último argumento de que a decisão constaria embasada em meras suposições, presunções e indícios, do mesmo modo, merece censura, porquanto tenham sido as teses pontualmente enfrentadas no julgamento proferido por esta Corte, conforme acordo de folhas. Por fim, tendo em vista a finalidade do pré-questionamento declarada expressamente pelo embargante, a fim de possibilitar a interposição de recurso especial, afasta o caráter protelatório dos presentes embargos, com amparo na súmula 98 do STJ. E concluindo, ciente do atual posicionamento dos tribunais superiores, especificamente do que concerne ao pré-questionamento da matéria, embora não configurados os pressupostos legais do manejo do recurso, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. E é como o voto, senhor presidente. Alguma divergência? Então, proclamo a unanimidade nos termos do voto posto pelo relator. Na matéria... Senhora presidente, só antes da senhora passar para a fase seguinte, no processo anterior, que foi adiado por conta do pedido de vistas na prestação de contas, eu conversando com a assessoria, me foi informado que está previsto para o doutor Herbert trazer no dia 16 de fevereiro, que é quando terminaria as férias do doutor Almiro. Só que, como houve essa interrupção das férias, eu indago do doutor Almiro se ele efetivamente retornará dia 16 ou se ele, então, permanece dia 16, só para poder orientar o doutor Herbert. Permanecerá, né? E aí é desembargador Vigílio, presidente. Pois não. Então, aqui nós temos aqui, primeiro só dizer a Vossas Excelências que a gente faz questão de dizer tudo nesse pleno, para que os senhores fiquem cientes do nosso trabalho e da nossa preocupação com aqueles cortes que já falei aqui, inclusive o número, né, numericamente. No orçamento ordinário foi 5.400.000 e no orçamento das eleições quase 3 milhões. Então, agora, quarta-feira, voltou Glauber, que é desse setor, que teve, o TSE chamou todos os tribunais, ele foi, e lá perguntaram, dentro de todas aquelas... daqueles arranjos que fizemos aqui, né, com todos os secretários, a diretora, e ontem, inclusive, com Arnaud Flor, para que a gente fizesse uma proposta. E foi feito de 1 milhão. E nós ontem ficamos aqui, nós todos, inclusive Arnaud, pela corregedoria, para administrarmos esse 1 milhão que foi pedido lá. Não é acrescido, se acaso, o que é que a gente queria, assim, uma base mínima do que a gente tinha que, para poder ter as nossas atividades normais. E nós ontem passamos a tarde trabalhando a respeito disso e já encaminhamos uma proposta que será analisada pelo TSE junto ao planejamento ou quem de direito. Naturalmente, eu já conversei ontem com um dos assessores do ministro. Ele está, assim, aborrecido por conta desses cortes que chegaram, assim,
abruptamente e que ele trabalhará junto a quem de direito, mas se for necessário nós vamos sim, já disse a minha equipe, que a gente vai lá buscar Não, ele continua vice. Inclusive eu ia fazer... Não, isso é quando for assumir. O ministro Toffoli vai ficar até maio. Aí o ministro Gilmar, ele foi reconduzido para vice-presidente. Ficou regedor, né? Corregedor. Vice-presidente, é Maria Tereza, é vice-presidente. E somente quando, em maio, é que ele vai ser o presidente e o ministro Fux. E eu queria até aproveitar para deixar aí consignado tá bom? Essa recondução dele, que já era, né? Então a gente está aí trabalhando e muito, né? As equipes não cansam de trabalhar e eu até parabenizo a todos que estão aí dispostos a ficar até não sei que horas trabalhando a respeito desses alinhamentos, desses cortes que realmente abalaram e muito a nossa atividade e de todos, porque lá em São Paulo, por exemplo, só no orçamento ordinário foi 9 milhões de reais. Então é assim uma coisa muito cruciante. Isso são as informações do COGEL. Então eu estou trazendo a pauta administrativa com o PAI 17991, que é pedido de prorrogação da 50ª zona eleitoral com relação à servidora Maria Bethânia Alves Dias de Alencar. O PAI 1797, também prorrogação da 66ª zona eleitoral, Maria da Piedade do Nascimento. O PAI 1851, pedido de prorrogação da 12ª, Ana Cláudia Vicente da Fonseca Medeiros. E, por último, o PAI 1917, da 20ª zona, também todos eles com pedido de prorrogação da guia Regina dos Santos, que eu colho o parecer do Ministério Público. Tá ligado? Tá funcionando? Pronto. Apenas um deles tem uma situação um pouco distinta, que é o PAI 19.017/2010, sobre o qual eu discorrerei de forma mais específica. Nesse caso, trata-se da pedido de prorrogação da servidora da guia, Regina dos Santos, que ocupa o cargo de auxiliar de infraestrutura do quadro de pessoal da Secretaria de Educação do Rio Grande do Norte. Já há precedentes desta casa no sentido de afastar em caráter excepcional a aparente, digamos assim, incompatibilidade entre a função exercida no órgão de origem e aquela que desempenhará perante a Justiça Eleitoral, em se tratando de ano eleitoral e também por se tratar de servidor que, de certa forma, já está habituado à rotina de trabalho, por já desempenhar a função na Justiça Eleitoral em virtude da requisição que ora se pretende prorrogar. Dessa forma, baseado também em precedentes já adotados por esta Casa, eu opinaria no sentido de deferir apenas por mais um exercício para não prejudicar a ultimação dos trabalhos na eleição deste ano, já que não há, por outro lado, nenhum outro impedimento de ordem subjetiva a incidir. Com relação a todos os outros 3 procedimentos, a senhora Maria Bethânia Alves Dias de Alencar exerce a função de agente administrativo do quadro pessoal da Prefeitura Municipal de Parnamirim. Maria da Piedade do Nascimento também exerce o cargo de assistente administrativo junto à Prefeitura de Areis. E Ana Cláudia Vicente da Fonseca Medeiros, que igualmente exerce a função de auxiliar administrativo do quadro pessoal da Prefeitura de Nova Cruz. Não há, com relação a essas três servidoras, qualquer incidência de impedimento de ordem subjetiva. O quantitativo de servidores pelos quais referidos juízos podem dispor está observado, atendido então o princípio da proporcionalidade e a plena adequação com relação às funções, razão pela qual o opinamento é pelo deferimento das prorrogações, apenas ressalvando que quanto ao PAI 19.017 seja feita a prorrogação por apenas mais um exercício. É o opinamento, senhora presidente. Isso aí qual é? Vossa Excelência? É a 66? 66 zona? O que tem a exceção, só por mais um exercício, é o de da guia Regina dos Santos, o protocolo 19 e 17/2010. A última.
Mas todos são pelo deferimento, apenas certo. em deferimento com relação a este por mais um exercício, tal como sugerido até pelo parecer da assessoria. Pois não, eu defiro a todos os 4. Alguma divergência? Proclamo a unanimidade nos termos postos em cada um dos processos aqui anexados. Somente esses assuntos a serem tratados nessa sessão. Agradecemos a Deus por mais uma tarde maravilhosa. O Justiça Eleitoral na TV conversa agora com o advogado Vladimir Capistrano, ele que assumiu recentemente como juiz substituto aqui do TRE do Rio Grande do Norte. Doutor Vladimir, é uma experiência nova essa de estar do outro lado da tribuna. Exatamente, Nelly. Eu milito como advogado eleitoral já há mais de 15 anos e agora estou numa nova experiência no papel de juiz, no papel de julgador. Obviamente que a matéria-prima é a mesma, é o direito, são os fatos eleitorais, mas agora sob um novo ângulo, sob uma nova visão, sob a visão de quem julga. Obviamente que para isso, trazendo toda a carga de advogado, de quem militou no direito eleitoral esse tempo inteiro. Então, a gente traz uma visão de advogado para dentro do tribunal, mas, obviamente, que dentro de outro ângulo, de outro aspecto, e agora, sim, partilhando com os colegas da corte as minhas visões para contribuir, para enriquecer o debate no julgamento dos processos. O fato de ter toda essa bagagem já como advogado eleitoral ajuda, então, no momento de julgar um processo aqui? Claro que sim. Tanto pelo conhecimento da matéria, porque como já atuava como advogado eleitoral aqui na corte há bastante tempo, a matéria em si, a matéria jurídica, é do meu amplo conhecimento. Eu vou poder trazer essa experiência de advogado eleitoral para o debate da corte. E também porque já conheço como se dão as coisas, como ocorre a eleição. Não é uma matéria que eu vá ter contato com ela pela primeira vez. Então, acho que isso é muito rico, tanto para mim, para a minha experiência profissional, quanto para o tribunal, porque traz a visão de quem atua na área para dentro do julgamento. O fato de atuar em conjunto com os outros desembargadores facilita ou dificulta, enriquece esse julgamento? Isso é da dialética dos tribunais, né? Cada julgador tem sua posição, ele defende suas teses, suas posições, mas o julgamento é produto da vontade colegiada. Do debate entre cada um dos julgadores é que sai o resultado julgamento. Então, a experiência de cada um, obviamente, que enriquece o debate e que contribui para que essa vontade do colegiado, que se forma a partir de cada um dos entendimentos individuais, seja uma vontade mais rica, seja uma vontade mais, vamos dizer assim, mais real, mais verdadeira. O papel de cada um dos julgadores é exatamente esse, contribuir com a sua experiência, com os seus sentimentos para a formação da vontade colegiada. 2016 é ano de eleições. O trabalho no Tribunal Regional Eleitoral aumenta muito, o volume do trabalho. De certa forma, isso amedronta ou deixa alguma ressalva quanto ao seu trabalho aqui? Esse é um desafio. Sem dúvida que no ano de eleições municipais, em que há candidatos em todos os municípios do estado do Rio Grande do Norte, vamos receber processo de todos os municípios do estado do Rio Grande do Norte, processo de registro de candidatura, processo de propaganda eleitoral, com certeza ações de investigação judicial eleitoral, representações eleitorais. Isso é um grande desafio, mas de modo algum isso me assusta, ao contrário. Como eu disse, eu tenho uma experiência de advocacia eleitoral e que também vivenciava essa realidade. Nos anos de eleições municipais, o trabalho era muito mais intenso, era muito mais forte. E nessa nova experiência, nessa experiência de julgador, obviamente que eu vou me deparar também com essa enxurrada maior de trabalho e de processo. Mas, quando me habilitei a ser juiz da Corte Eleitoral, eu estava preparado para isso, eu saberia que teria que enfrentar esse tipo de desafio. Então, é um desafio que até me encanta, ao invés de me assustar. Nos últimos anos, a gente observa mudanças na legislação eleitoral que tentam coibir certas práticas, a infidelidade partidária é uma delas, o próprio abuso do poder econômico, né, que é um dos crimes mais comuns que se vê nos tribunais eleitorais. Como é que o senhor vê o avanço dessa legislação que envolve as eleições no Brasil? O senhor acredita que a gente está no caminho certo? Tanto a legislação tem avançado nesse sentido, como também a jurisprudência eleitoral brasileira, a jurisprudência dos TREs e a jurisprudência do TSE, no sentido do endurecimento no combate a essas práticas
que são ilícitas. Compra de votos, abuso de poder econômico, abuso de poder político, uso abusivo dos meios de comunicação, das mídias em geral. Há tanto um avanço na legislação no sentido de coibir essas práticas ilegais e os tribunais, na interpretação da lei, na interpretação da Constituição, também têm tido um papel muito importante, muito forte, no sentido de contribuir para o combate a essas práticas. E o que se tem é aplaudir a atuação dos tribunais, aplaudir a atuação dos legisladores nesse sentido, porque a gente só conseguirá uma democracia forte, uma democracia efetiva, uma democracia que seja realmente representativa da sociedade no momento em que as eleições estiverem protegidas desses abusos, tanto do poder político quanto do poder econômico. Para a gente finalizar, que contribuição maior o senhor espera deixar aqui para essa casa? A contribuição que eu entendo que qualquer advogado que venha compor a Corte Eleitoral, assim como os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais ou os tribunais superiores, é trazer para o debate a sua vivência de advogado. Porque, como eu disse, é uma experiência diferente. Muitos dos julgadores nunca tiveram essa experiência de advogado. É trazer para cá, para o debate, a visão que o advogado tem do direito. Eu acho que essa é a maior contribuição que eu posso dar, que é a grande contribuição que os advogados que compõem a Corte podem dar. O Justiça Eleitoral na TV termina por aqui. Como sempre, foi um privilégio a sua companhia. Lembrando que você pode rever esta e outras reportagens do programa no nosso canal no YouTube. Até a próxima edição.